Boa noite a todos e todas. Estamos aqui a iniciar o sexto encontro dos encontros da FPEA, Notas a um Futuro Servidor, a quem deseja entrar no quadro de IPEA. Esses encontros da FPEA que a gente está produzindo são, na verdade, uma celebração do concurso que vai ser realizado, iniciará a ser realizado no mês que vem, um concurso longamente esperado pela Casa. E a ideia é proporcionar aos interessados em realizar esse concurso um conhecimento sobre o funcionamento de IPEA, sobre o que a gente estuda, o que a gente faz, né? Além disso, é uma oportunidade de reencontro entre diversos colegas, mas nesse tempo de teletrabalho, muitas vezes a gente demora a se encontrar, uma oportunidade também para a gente conversar sobre a casa e também a apresentação aos futuros servidores de IPEA, ou eventualmente futuros servidores de IPEA, sobre o trabalho da FPEA, né? Apresentar a Associação dos Funcionários do IPEA. E esse projeto, né, é uma sequência de vários trabalhos que a gente fez a respeito, ou discussões que a gente fez a respeito do concurso no IPEA. Né? A gente já realizou também rodas de conversa sobre diversidade, que a gente discutiu bastante o que a gente poderia fazer para aumentar a diversidade no Instituto, e também a conversa sobre o perfil do servidor do IPEA, né, para discutir exatamente qual é o perfil de pesquisador que o IPEA necessita para enfrentar os desafios hoje no Estado e no futuro também. Vale destacar, como falei, já esse é o sexto encontro, são no total 10 encontros, ainda restarão mais 4 encontros que serão realizados. Na semana que vem, o encontro 7 será sobre gênero e raça, o 8º encontro, na outra semana, dia 29, seria tecnologia e inovação. Ainda teremos no dia 1º de fevereiro, o encontro sobre comunicação, gestão, processos de trabalho editoriais, e o 10º encontro, no dia 6, sobre políticas sociais, saúde, crianças e adolescentes. E ao final ainda haverá encerramento desse projeto no dia 20. Tá? Importante destacar que todos os encontros anteriores já estão disponíveis no nosso site, né? no YouTube, desculpa, e no canal do YouTube da FPEA. E o link com a programação dos futuros encontros você pode encontrar no site da FPEA e nas redes sociais do IPEA. Né? Importante destacar também, agradecer a presença aqui dos palestrantes hoje, né? O Estevam Kopschitz e o Salvador Werneck. A participação deles é voluntária e honorífica. Né? Agradecer muito aqui a participação deles hoje. E, bem, vamos começar. Cada um vai ter... A fala aqui é livre, vai ser a ideia fazer um encontro bastante informal, né? Vai ter uma fala livre, para depois a gente vai abrir espaço para todo mundo se manifestar e fazer perguntas pelo chat e a gente discutir sobre isso. Né? Então, vamos falar um pouco sobre análise de conjuntura e estudo de macroeconomia no IPEA. Primeiro, então, Estevam, por favor, pode começar. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço aí o convite da Associação dos Funcionários do IPEA, é um prazer participar disso. Achei uma iniciativa ótima, esse papo com pessoas potencialmente interessadas em serem nossos colegas. A pedido justamente da organização, eu vou falar um pouco sobre a minha carreira. Eu entrei no IPEA em 2004, portanto, este ano vou completar 20 anos de casa. Antes disso, eu trabalhei cerca de 15 anos na iniciativa privada. O meu trabalho sempre envolveu, de alguma forma, acompanhamento da conjuntura macroeconômica, projeções com o uso de modelos macroeconômicos, econometria, de série de tempo. Isso tanto antes de entrar no IPEA, quanto estando no IPEA. Né? No IPEA, então, eu logo de cara, pela minha experiência pregressa, fui chamado para trabalhar no grupo de conjuntura. Nesse grupo, eu já trabalhei com vários assuntos, nível de atividade, moeda, crédito e juros. Atualmente sou responsável pela análise da economia mundial e também pelo setor externo da economia brasileira, que é balanço de pagamentos. Né? Grosso modo, é isso. Já fui coordenador do grupo de conjuntura, então já fiz várias coisas, mas sempre em torno do que
veio a se tornar, ao longo da carreira, a minha expertise, que é análise da conjuntura macroeconômica brasileira e agora mundial também, com bastante ênfase no uso de indicadores e ferramentas para fazer cenários e projeções, né? Então, eu vou, para essa breve introdução, compartilhar a minha tela, que eu preparei um PowerPoint só para me ajudar a guiar. Acredito que estejam todos vendo aí, né? Tá todo mundo vendo aí meu PowerPoint? Estamos vendo, sim, Stefan. Então, pessoal, para ser breve, para deixar mais tempo depois também para as perguntas, né? Tentando passar aqui, passou. O Grupo de Conjuntura do IPEA existe há 43 anos. E o IPEA faz 60 anos em 2024. Então, o grupo praticamente se confunde aí com a história do IPEA, né? O primeiro boletim conjuntural, esse aqui é uma figura do boletim conjuntural número 1, do Grupo de Acompanhamento Conjuntural, é de novembro de 87, 1987. Mas ele mesmo, na sua introdução, menciona que o IPEA vem desenvolvendo nos últimos 7 anos atividade de acompanhamento da conjuntura econômica. Então, dá para a gente saber que, fazendo a conta que de 87 mais 7 anos anteriores, são 43 anos de existência ininterrupta do grupo de conjuntura. E essa introdução menciona também os seminários reunindo técnicos do IPEA, autoridades de governo, membros da comunidade acadêmica. Então, é interessante também que a atividade de publicar sobre conjuntura e fazer seminários periódicos continua sendo o núcleo do trabalho do Grupo Conjuntura até hoje, desde a fundação, da sua fundação até hoje. Quais são as principais atividades de quem trabalha no grupo? O grupo, na verdade, sim, elas são reservadas para ser de 25 pessoas, mas não é todo mundo, na verdade, a minoria é oficialmente do Grupo de Conjuntura. Mas é que tem técnicos de outras áreas, bolsistas. Então, tem alguns poucos, como eu, que se dedicam totalmente à conjuntura. Mas tem vários de outras áreas que contribuem com variados graus de colaboração, né? Então, a gente acompanha e analisa a conjuntura nacional e mundial, trabalha com modelos de previsão para nos ajudar, né, na confecção de cenários, projeções. Procuramos construir indicadores que possam ser úteis para a análise de conjuntura, não só para nós, mas para os analistas de conjuntura em geral, né? A gente publica tudo que faz. E também fazemos, eu chamo de contribuições institucionais. Por exemplo, no início desse ano, alguns membros do Grupo de Conjuntura colaboraram um pouco com a parte do IPEA, que ajudou no PPA, Plano Plurianual, né? A gente também, como Grupo de Conjuntura, participa de reuniões de outros grupos semelhantes, de outros órgãos do governo, como a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, em reuniões periódicas para a gente trocar ideias sobre a economia. Do BNDES, da Vice-Presidência da República e um ou outro órgão que eu agora me fale aqui. Então, você basicamente resume atividades do grupo. Eu mostrei aqui o número 1 do Boletim Conjuntural, a versão atual tem o nome de carta de conjuntura e é naturalmente eletrônica, né? Então, neste site aqui, ipea.gov.br/carta de conjuntura, vocês encontram o nosso trabalho. Então, a gente fala sobre, vou mostrar, né? Aqui vou mostrar depois, item por item aqui, o que a gente produz. Eu só queria chamar a atenção que quem tiver interesse pode cadastrar um e-mail aqui lá no site e passa a receber alertas quando saem novas publicações, que varia, mas é mais ou menos assim, tem umas 3 por semana. Tem semana que tem uma, tem semana que tem 5, tem dia que tem 2 ou 3, mas falaria assim, um ritmo de mais ou menos 3 publicações por semana. E hoje nós temos 5.687 inscritos que recebem esse e-mail de alerta quando um novo post é feito, né? Se vocês terem uma ideia, a última vez que eu olhei esse número, em abril do ano passado, eram 4.700. Então, e desde abril para cá, aumentou quase 1.000, né? mais de 20% o número de assinantes, né? Fora as pessoas que olham apenas visitando o site sem assinarem, né? Então, a gente tem uma característica do grupo de conjuntura, que a gente tem um fluxo periódico de publicações. Então, o nosso trabalho é bem organizado e periódico, assim, tem textos que saem
uma vez por mês, tem texto que sai uma vez por trimestre. Isso guia o nosso trabalho. Então, por exemplo, temos agropecuária, esses vários tipos de texto padrão da agropecuária. Economia mundial, no qual a gente aborda os principais países e regiões. Finanças públicas, tem esses 3 textos padrão aí, sendo que de vez em quando, de cada setor, saem também estudos especiais, né? Esse aqui eu botei os textos rotineiros, né? Um texto trimestral sobre o mercado de crédito, boletim de expectativas, coleta informações do Boletim Focus, do Banco Central, do Prisma, da SPE, pesquisas de mercado, relatórios de banco, pesquisas feitas pela Bloomberg, pelo Broadcast, né? Para a gente acompanhar. Setor externo, um texto também por trimestre sobre balanço de pagamentos, balanço comercial e câmbio. Inflação, temos 3 textos típicos com análise, projeções, inflação por faixa de renda, índice de custo, tecnologia de informação. Algumas coisas vão aparecer mais para frente na apresentação, então eu não vou me estender. Dá uma olhadinha aqui no meu tempo para não extrapolar demais. Mercado de trabalho, atividade econômica, onde tem PIB, comércio, indústria, serviços, investimento, né? E aquela parte de construção de indicadores, aqui eu trouxe alguns exemplos de indicadores construídos pelo Grupo de Conjuntura do IPEA e que são publicados periodicamente. Então, a gente tem um indicador IPEA de formação do bruto de capital fixo, por exemplo, esse indicador de difusão setorial da indústria, não vou ler todos para não ficar maçante, né? Tem indicadores mensais do mercado de trabalho, isso é uma coisa interessante, porque a PNAD contínua do IBGE mostra resultados em médias trimestrais, né? Ou trimestrais, ou os que são mensais, na verdade, são médias trimestrais. Então, uma metodologia de um colega de outra diretoria, então aqui mostra um exemplo de... o Grupo de Conjuntura tem muita interação com colegas de outras diretorias, que não são só da diretoria de macroeconomia. Então, uma metodologia aqui que mensaliza a taxa de desemprego, o pessoal ocupado, a massa de rendimentos, né? A inflação por faixa de renda tem muito destaque na imprensa. Colega do Grupo de Conjuntura que desenvolveu, e outro da macroeconomia, desenvolveram essa metodologia de segregar o IPCA por faixas de renda, e não só uma faixa enorme, como é do IPCA até 40 salários mínimos, né? Fica interessante, dá para ver como a inflação está evoluindo para as pessoas de renda mais baixa, intermediária, renda mais alta, são 5 grupos, se não me engano agora. Esse ganho de comércio e renda interna bruta real é um indicador de contas nacionais que o IBGE não produz, mas é recomendação internacional que a gente tem produzido. Investimento líquido e estoque de capital tem muito interesse também nisso, né, nesse tipo de indicador. Para as previsões, a gente faz de curto e médio prazo, a gente usa um algoritmo de machine learning, de aprendizado de máquina, né, em que botei aqui alguns exemplos de modelos de série de tempo que são usados, né, regressão, linear, ARIMA, amortecimento exponencial, modelos um VAR bayesiano, e na verdade eu não listei todos, tem cerca de 20 modelos que são automaticamente testados, qual entre todos esses que faz as melhores previsões em termos mensais de indicadores de atividade, para 1 passo à frente, 2 passos à frente, 3 passos à frente, e o algoritmo seleciona para cada horizonte de projeção desses qual o modelo que está prevendo melhor, e a cada vez a gente usa um diferente. Aqui, estou falando rápido, mas é só para vocês verem também que no Grupo de Conjuntura a gente procura fazer uma análise de conjuntura bastante embasada tecnicamente, né, em econometria, indicadores, na teoria econômica, né? Então, tem bastante interação aqui entre diversas áreas da macroeconomia. Alguns modelos a gente chama de semi-estruturais de pequeno porte, então, que vocês vão reconhecer aqui, né, um modelo, por exemplo, tem um curva de Phillips, uma curva S, uma regra de Taylor, uma paridade descoberta a taxa de juros, uma curva de expectativa de inflação, e a gente usa como referência, né, benchmark, projeções que são feitas por outras pessoas, aquelas que eu citei, né? Também usamos um modelo VAR com três variáveis, ato produto, inflação e juros, só para dar uma pincelada no que compõe as nossas atividades, né? Tem um texto trimestral de maior fôlego, porque normalmente vão saindo, né? Setor externo, inflação, mercado de trabalho,
separadamente. A cada fim de trimestre, março, junho, setembro e dezembro, a gente faz um esforço de um texto que junta tudo, né, faz uma análise período recente falando de todas essas áreas, e também é neste momento que a gente divulga, atualiza as nossas projeções de PIB e de inflação. Né? O boletim de conjuntura, quando era de papel, era trimestral. Agora ele é online, mas a gente continua no ritmo trimestral, né? Inclusive as cartas são numeradas por trimestre. Então, tem todo esse processo, eu não vou descrever aqui, mas tem todo um processo editorial também. É como se a gente trabalhasse, nesse caso, uma espécie de revista, né? É uma publicação, tem a turma do editorial, revisão de texto. A gente faz revisão, tudo que sai na conjuntura passa por pelo menos uma revisão técnica, né, de um colega, a aprovação da chefia, pode ser o chefe que revê e aprova, ou ele pede a um colega para rever, porque a forma tem a aprovação da chefia, então tem essa revisão técnica e a revisão editorial também, de língua portuguesa e editorial para ficar dentro dos padrões de publicação do IPEA. Aqui as últimas projeções que nós publicamos, né? Temos aqui o PIB para 2023, 3,2%, para 2024, 2%. A gente abre pelos grandes grupos, pelo lado da oferta e da demanda, né? Voltando, a gente publica tanto a variação sobre o mesmo trimestre do ano anterior, quando a projeção é trimestral, quanto sobre o trimestre imediatamente anterior dessazonalizado. Aqui, exemplos de projeção da inflação, o IPCA a gente abre nesses grupos aqui, elementos do domicílio, bens livres, serviços administrados. E um diferencial interessante é que a gente faz projeção para o INPC, que é bem incomum. Dificilmente vocês encontram outro lugar com projeção para o INPC. O mais comum são as projeções para o IPCA, né? E a gente faz também para o INPC, para alguns setores, algumas atividades importantes. A gente tem previsões mensais também para esse indicador de nível de atividade, do IBGE, indústria, comércio e serviços. Aqui voltando agora a uma estatística da página da Carta de Conjuntura, em 2023, tá? Isso aqui mostra a estatística acumulada no ano de 2023. A gente teve mais de 500 mil de acessos à página, somando todos os acessos, né? As subpáginas, as páginas, tudo, mais de 500 mil de acessos, sendo que as mais acessadas são essa visão geral da conjuntura, como eu falei, que costuma ter uma divulgação na imprensa, né? E tem as projeções, um texto específico de projeção de inflação, de economia mundial, tem chamado a atenção bastante. Ele não costuma ser divulgado para a imprensa, é divulgado só no nosso site, mas tem bastante acesso, né? Finanças públicas também, que é um tema quente aí no momento, no mercado de trabalho também chama muita atenção, tá vendo? As previsões, por aí vai. O seminário trimestral de conjuntura é feito com público externo composto de convidados de perfil profissional, eu digo na plateia, né? E para falar tem sempre a prata da casa, que somos nós do IPEA, e algum convidado, ou de órgão do governo, ou também, né, às vezes do mercado financeiro, ou de alguma entidade de classe empresarial, ou algum outro instituto semelhante ao IPEA, como, né, Fundação Getúlio Vargas, ou FIP, ou coisas assim. Sempre no fim de cada trimestre é um evento bem bacana, tradicionalmente discute temas relevantes, né, para a economia brasileira do momento, e é uma das coisas, como eu falei no início, que caracteriza bastante nossa atividade. Isso aqui eu gostaria de mostrar para vocês, que foi um livro que nós escrevemos agora, já faz incríveis 10 anos, no Grupo de Conjuntura. É digamos assim, economia brasileira contemporânea, ou história econômica recente do Brasil, nesse período 87 a 2013, em que a fonte foram os relatórios de conjuntura do IPEA. Nós pegamos porque à medida que você vai analisando a conjuntura, você está em tempo real ali contando o que está acontecendo, né? Então, nós pegamos os trabalhos de conjuntura do IPEA desse período aí e fizemos uma espécie de relato da economia brasileira nesse período com base no que nós mesmos, e nós, assim,
que nos antecedeu também, né? Foi fazendo ao longo desse período aí. Aqui, eu não quis deixar... Uma coisa interessante que a gente faz no IPEA e no grupo de conjuntura é que a gente consegue desenvolver, como eu falei, indicadores que depois viram de uso geral. Então, alguns exemplos, por exemplo, hoje é amplamente usado o PIB trimestral do IBGE, mas antes o IBGE só fazia o PIB anual, os contos nacionais anuais. O primeiro desenvolvimento de um PIB trimestral foi feito no IPEA, em 88. Né? Índice de preço de quantum de exportações, e agora tem também de importações brasileiras, também foi inicialmente desenvolvido na conjuntura do IPEA. Depois a FUNSEX, Fundação de Comércio Exterior, passou a fazer, inclusive o economista que trabalhou no IPEA, que levou a metodologia para lá, e hoje a SESEX, Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Fazenda, ou do Indústria e Comércio, é que faz também. Indicadores e pé de tendência de inflação, esses dois colegas aqui fizeram. Isso foi uma das primeiras medidas de núcleo de inflação. É uma metodologia que reponderava os componentes do IPCA pelo inverso da variância do item, de maneira a dar menor peso para itens cujo preço varia muito. Isso é uma das características de um dos núcleos de inflação que hoje o Banco Central calcula e publica. Né? Inflação faixa de renda que eu mencionei é mais recente, periodicamente publicado na nossa Carta de Conjuntura e desperta muito interesse. E outra coisa muito interessante, isso aqui, a gente faz um estimativo preliminar do resultado primário do governo central com 15 dias de antecedência em relação ao que a Secretaria do Tesouro Nacional publica. Então, é um número acompanhado com bastante atenção pelos agentes econômicos e políticos, não, o resultado fiscal do governo central, e a gente consegue antecipar em 15 dias com uma boa margem de acerto, de precisão, só com dados públicos, não, obviamente. Pessoal, era isso. Eu sempre fico na dúvida se acelerei demais, porque estava preocupado em não gastar muito tempo, mas o tempo passa rápido também, né? Então, a minha apresentação inicial era essa. Bem, obrigado, Estevão. Então, agora passar a palavra aqui para o Salvador Werneck, falar um pouco mais sobre o trabalho na DIMAC no geral. Vai lá, Salvador. Obrigado, Sandro. Parabéns ao Estevão pela excelente apresentação. Boa noite. Começo saudando o presidente da nossa associação, que não sei se está presente aí virtualmente, nosso querido Sandro Silva, né, xará do mediador. E aqui, aliás, gostaria, inclusive, né, o nosso presidente, de parabenizá-lo pela matéria recentemente publicada no Valor Econômico, que trouxe detalhes, né, repercutiu um estudo dele muito importante sobre a reforma trabalhista. Estendo minhas saudações à diretoria da associação, aos funcionários da FPE também, meus colegas de mesa, ainda que virtual, Sandro Sachê, o Estevão, a quem reitero, né, minhas felicitações pela sua excelente apresentação, e saúdo também a nossa audiência. Devo dizer que há um contraste entre a exposição do Estevão, né, bem sistemática, bem documentada, com a minha. Então, um pouco mais solta, reflete, enfim, um entendimento que eu havia tido. E aí acabei fazendo uma espécie de memorial da minha trajetória no IPEA, e, enfim, espero que seja útil de alguma forma, mas devo dizer que, pelo menos para mim, foi divertido prepará-la. Tá? Bom, como eu disse, da forma como eu entendi o formato desse evento, eu estou organizando essa minha exposição em 3 eixos principais. Né? Primeiro, minha formação, minha trajetória do IPEA, né? O que eu entendo por análise, pesquisas sobre macroeconomia e conjuntura, que, aliás, é a temática principal dessa nossa conversa, né? Desde já adiantando, né, que eu vou procurar enfatizar menos a questão de conjuntura, né? Já tinha me preparado para isso, né, ciente de que o Estevão é um especialista, né, no assunto já de muitos anos,
tá? Acho que foi uma boa opção que eu fiz, né, vendo agora. Também procurar falar um pouco de que forma eu vejo como esses campos, né, a análise macro, análise das políticas macroeconômicas, são desenvolvidas, como estão estruturadas na DMAC, e, se der tempo no final, também fazer algumas considerações sobre a organização do IPEA de maneira geral. Então, portanto, sobre minha formação, né, eu diria que sobre o aspecto acadêmico, né, exceto um semestre que eu cursei no doutorado da UNB, no Departamento de Economia, alguns cursos de verão aqui e acolá, né, IMPA, FGV. Eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado na UFRJ, né, no Estudo de Economia, né, barba, cabelo e bigode, portanto. Sendo que parcialmente o meu mestrado, minha dissertação e o meu doutorado eu fiz já como pesquisador do IPEA, já no quadro do IPEA. No Instituto de Economia, eu preciso, né, registrar a honra, o privilégio enorme de ter tido aula com professores inesquecíveis, né, em quase todos os períodos, em muitas disciplinas, e registrar, do ponto de vista da minha formação, que o mais importante foi o compromisso que estava presente e acredito que ainda está, né, nesse centro acadêmico importante brasileiro, né, que é o Instituto de Economia do UFRJ, esse compromisso com uma abordagem plural, diversa, sobre economia, livre de amarras, né, o máximo que possível, eu diria, né? É impossível ser absolutamente livre de amarras ideológicas ou de juízo de valor, né? Mas eu percebo muito isso como importante na minha formação, na minha trajetória, né? E essa liberdade, essa pluralidade lá era tão assim, presente que era, inclusive, objeto de críticas. Uma crítica de uma professora inesquecível, por exemplo, a Maria da Conceição Tavares, criticava isso, né? Contrapondo-se e enaltecendo o Estudo de Economia da Unicamp, onde ela também lecionou, foi professora, pesquisadora, e que ela dizia, né, que, e de fato o Estudo de Economia da Unicamp representa muito mais uma escola de pensamento em economia, né, vinculada a raízes estruturalistas, pós-keynesianas, marxistas, enfim, em contraposição ao FRJ, que é realmente muito mais aberto. Mas é justamente essa pluralidade, essa abertura que me cativaram, devo dizer. Eu devo dizer também que tomei consciência disso mais tardiamente, já mais amadurecido, né? Isso fica claro para mim nessa reflexão que eu fiz me preparando para fazer essa exposição aqui. Certamente foi assim, o traço determinante que me forjou como cientista social, como economista, como pesquisador, né? Em particular no IPEA. Devo dizer também que eu acumulo uma experiência como docente já há alguns anos, desde 2016, na Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro, né? A disciplina que eu leciono, que é uma das disciplinas, basicamente o conteúdo mais de história do pensamento econômico, e que era do 7º período, isto é, para alunos do último ano, e eu constatei, assim, até um pouco chocado nos primeiros anos, que os alunos de último ano jamais haviam aberto a riqueza das nações, do Adam Smith, os princípios de economia política e tributação do Ricardo, a teoria geral do Keynes, né? Então, isso contrasta muito com a minha formação, eu devo dizer, tá? Então, continuando, eu entrei no IPEA em 1998, era um período de franca recuperação da instituição, de consolidação de um processo de recuperação, inclusive, depois de um longo processo de sucateamento, de esvaziamento, que durou cerca de uma década, mais ou menos entre meados dos anos 80 e meados dos anos 1990. Esse concurso de 98 foi o terceiro de uma série de concursos ocorridos em anos sucessivos, 96, 97, 1998. Eu, portanto, entrei nesse terceiro. Esse processo de recuperação também cabe o registro, acho que esse é um momento importante para fazer essas recordações, né? Esse processo deu-se sob a liderança do então presidente do IPEA, né, o pesquisador Fernando Rezende, um grande nome do debate público brasileiro, né, em particular na área de finanças públicas. O Fernando era ligado ao PSDB
particularmente o José Serra, então ministro do Planejamento, que, em última instância, a quem, portanto, devemos um reconhecimento pela política assertiva, concreta, de revalorização do IPEA. Não apenas pelos concursos, que por si só já foram muito importantes, né? Algo entre 100 e 150 novos pesquisadores, jovens pesquisadores de todo o Brasil, de todos os centros importantes, que oxigenaram, deram nova vida à instituição. E eu tive, mais uma vez, a honra e o privilégio de fazer parte desse grupo, né? Mas não só isso, como eu dizia, também investimentos em infraestrutura, física, computacional, e, no final das contas, a reinserção da instituição no debate público, que, a despeito dos registros feitos pelo Estevão, esse processo estava em curso, né? Muitos anos sem concurso, remuneração muito baixa, né? Então, era um período realmente muito crítico da instituição. Então, eu dizia, entrei em 98, já posso dizer que tenho mais tempo de vida dentro do IPEA do que fora dele. Importante também assinalar o espírito de turma que se formou entre esses entrantes, né, de que eu fiz parte, desse triênio, né, que se reflete até hoje, inclusive na composição da atual diretoria, da presidência do IPEA, né? Vários deles colegas meus de turma, né? A própria Luciana, com quem tive a alegria de dividir sala nos meses iniciais de IPEA, que é minha amiga querida até hoje. Fomos, essa turma de 98, beneficiados por uma curva de aprendizado que se formou ao longo dos anteriores, né? Exemplo, o curso de formação no primeiro ano foi extensíssimo, as pessoas tiveram que se deslocar para Brasília para ficarem alojadas, a maior parte delas, no campus da ESAF, que era longe do centro de Brasília. Isso depois foi revisto, foi refeito. No nosso ano já foi um curso de formação enxuto, de 2 semanas, finalizado com uma etapa muito interessante, que era já ambientado na instituição, no IPEA. Cada um dos candidatos, com uma fase final do curso de formação, que era classificatório, elaborar um termo de referência de um projeto de pesquisa que seria submetido a uma banca formada por pesquisadores, 3 pesquisadores da casa. É um processo muito, muito bacana, que eu faço votos que se pense ser usado no concurso vindouro. Então, entrando aqui já nesse segundo eixo que eu havia anunciado da minha fala, em relação à minha trajetória profissional. Minha trajetória profissional, né, como ficou óbvio, ela vincula-se quase que totalmente à minha atividade de técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, mas acho também curioso, né, interessante registrar que eu não iniciei ali. Eu considero que eu iniciei minha trajetória, minha carreira, em 1992, quando eu ingressei como estagiário, viu, Estevão, no Boletim de Conjuntura do Instituto de Economia da UFRJ, né, que acho que atualmente é grupo de conjuntura, não sei, mas que tem, né, formatos, né, parecidos com o do IPEA, né, e lá trabalhei até o final como estagiário, até o final da minha graduação, e aqui devo registrar novamente honra e privilégio, né, de ter sido comandado, né, por nomes como Antônio Barros de Castro, Fernando Cardim, Eduardo Pires de Souza, Eduardo Augusto Guimarães, foi editor do Boletim, tive essa honra também de trabalhar sob a supervisão desse extraordinário pesquisador. E depois de graduado, aí eu comecei a atuar como redator do Boletim de Conjuntura na seção de Política Fiscal, em paralelo com o meu mestrado naquela instituição. Tá? Então, de lá, sim, aí eu fiz o concurso do IPEA, mas devo dizer que foi uma experiência, para mim, fantástica, né, extraordinária, onde acumulei, né, muito, muito conhecimento, e que também forjou a minha trajetória como pesquisador. O que eu considero assim, relevante, pensando bem, para destacar na minha trajetória no IPEA, é o fato de eu ter já atuado em quase todas as diretorias de pesquisa da instituição. Quando eu entrei em 98, eu entrei na DIRUR, junto, inclusive, com a Luciana, né, nossa presidente, nossa presidenta. Na DIRUR, aí comecei fazendo essa temática de política fiscal que eu havia trazido, né, eu comecei a estender, né, minha pesquisa no IPEA, e aí, na DIRUR, tendo
dirigindo foco para questões regionais. De lá fui para a DICET, a Diretoria de Estudos Setoriais do IPEA, onde aí, junto com colegas e amigos, né, incríveis, como Fernando Geiger, Luiz Carlos Magalhães, Frederico Andrade, tivemos um período riquíssimo, né, de muito profícuo, muito produtivo, de trabalhos sobre incidência tributária, sob diversos enfoques, né? E da DICET, onde eu passei alguns anos, depois de me transferir para a DISOC, onde estendi essa análise também para enfoque de distribuição de renda. E na DISOC eu tive a oportunidade de vir para o Rio, em 2002, e em 2003, por força da reorganização que houve no IPE, em particular no Rio, eu fui para a DIMAC. Quem era do Rio era da DIMAC. Da DIMAC eu passei 10 anos, outro período muito rico também para mim, particularmente a partir de 2007, quando eu defendi meu doutorado, regressei à instituição que vivia um período de efervescência sob a gestão do Márcio Pockmann, um período, portanto, imensamente rico, produtivo para mim, em que participei ativamente de diversos projetos muito interessantes, resultaram em livros, muitos TDs, notas técnicas, uma participação no debate público, né, que é sempre motivante. Publiquei, inclusive, um livro que acho que cristaliza a minha participação na DIMAC, que foi publicado em 2010, chama Macroeconomia para o Pleno Emprego, Crescimento, Estabilidade, blá, blá, blá. Esse é um livro que acho que cristaliza esse investimento. Foi, acho que a etapa profissional da minha vida em que eu mais investi na temática da macroeconomia, tanto na questão monetária, cambial, fiscal, né? Então, devo fazer esse registro. A minha ida posterior para a Dieste, já estou me encaminhando aqui do fim. Dieste, diga-se de passagem, criada na gestão Márcio Pockmann, quando houve uma nova reorganização institucional no IPEA, ela refletiu uma sensação que já estava presente em mim, aliás, desde que eu defendi minha tese de doutorado, que já versava sobre o tema de instituições e desenvolvimento, a Dieste é a Diretoria de Instituições, Estado e Democracia, né? Essa sensação a respeito de uma insuficiência da análise macro, ou melhor dizendo, do alcance do estudo das políticas macroeconômicas para dar conta das transformações estruturais na realidade social e econômica brasileira, que, na verdade, na minha opinião, diga-se de passagem, deveria ser, né, sempre a missão principal de uma instituição como o IPEA. Então, como eu disse, eu já tinha tratado disso na minha tese de doutorado e retornei a esse tema, e a Dieste era um locus muito interessante, né, na medida em que abrigava pessoas de diferentes formações. A própria área da economia institucional, uma área que começou a ganhar muito destaque, isso então foi um pouco reconfortante para mim, diminuir essa sensação, esse estranhamento, né, e passei, portanto, a trabalhar o tema da relação entre desenvolvimento de instituições políticas, bem entendido, que abordei já sob diversos enfoques nesses 10 anos que eu passei na Dieste até o final de 2022. Desde o ano passado, com a nova presidência no IPEA, né, a mudança de governo, a nova gestão no IPEA, eu, junto com uma leva de pesquisadores, retornei à DIMAC, onde, sob a liderança do diretor Cláudio Amitrano, vimos procurando articular, conectar essas agendas, né, a agenda macroeconômica e a agenda política institucional, né, nesse esforço, essa sensação de insuficiência que eu fiz alusão da macroeconomia, ela foi um pouco aliviada, né, ao também ter acesso, contato com uma literatura crescente que relata também essa sensação. Eu destacaria esse pequeno, grande livro que eu gosto muito, né, do André Lara Rezende, chamado justamente Camisa de Força Ideológica, a Crise da Macroeconomia, né? Então, é muito reconfortante, né, se sentir na companhia de um economista desse naipe, né, cuja biografia que é ocioso tecer maiores comentários, mas que eu particularmente reputo como um dos maiores economistas hoje em atividade. Então, para falar um pouquinho dessa nossa agenda atual, rapidamente, para finalizar, eu tenho tentado, portanto, abrir novas linhas de pesquisa, né, na Diretoria de Estudos Macroeconômicos, que vinha
na minha modesta opinião, se concentrando muito, eu vou tomar essa liberdade de dizer, muito em apenas um enfoque teórico, conceitual, metodológico, né, das teorias neoclássicas. Né? Eu acho que esse esforço é no sentido de tentar propor novas bases teóricas, né, diz respeito basicamente a arcabouços keynesianos e suas variantes, né, para sustentar essas linhas de pesquisa. Né? Em que pese ser verdade, né, que o IPEA deve, por definição, inclusive, né, pelo seu próprio nome, priorizar estudos aplicados, também é verdade o aforismo sempre repetido pelo meu bom e velho amigo Luiz Carlos, segundo o qual nada mais prático que uma boa teoria. Tá? Então, uma nota final aqui para mencionar o que eu tinha dito, né, sobre a organização da DIMAC, do IPEA em particular, que não difere muito. Tem um estudo meu de 2019, quando eu estava na DIEESE, onde eu comparei o IPEA, a estrutura organizacional do IPEA, com outras instituições governamentais de pesquisa importantes, que são o CPB da Holanda e o KDI da República da Coreia. E uma coisa que aparece ali é em relação à formulação do programa de trabalho. Né? No IPEA, os pesquisadores têm muito mais autonomia, flexibilidade para propor suas próprias agendas. Né? Isso é um fato. Os diretores, eles têm um poder de agenda dado pelo controle, em última instância, de questões financeiras, como liberação de bolsas para assistentes de pesquisa, que são um insumo fundamental, né? Mas, de maneira geral, há um equilíbrio entre essa possibilidade do pesquisador elaborar sua agenda de pesquisa, ou seja, ter uma espécie de voo autônomo, claro que procurando outros pesquisadores para coautoria, colaboração, e há também uma intervenção de cima para baixo, que basicamente são demandas, como o Estevão mencionou, por exemplo, o plano plurianual, que representam, né, demandas claras do governo. E há também a assessoria que o IPEA presta, que também reflete essas demandas de cima para baixo. Tá? Eu tenho um monte de considerações a fazer sobre isso, mas eu não vou me estender, não. Tá? Isso vai ser discutido, inclusive, no esforço que o IPEA está fazendo para comemorar os 60 anos, e eu acho que vai ser uma ocasião que, inclusive, a FIPEA pode e deve também participar, refletindo, né, questões sobre a história, a evolução, a organização atual. A DIMAC, né, só para também uma nota final, atualmente tem 5 ou 6 coordenações, o Estevão pode me corrigir, né? Eu não lembro os nomes, eu lembro que a minha é coordenação de crescimento e desenvolvimento. Tá? Para finalizar de vez, e dado que o nosso público preferencial aqui são interessados no concurso, potenciais colegas, eu vou dizer numa frase: o IPEA, para quem gosta de pesquisar, não apenas em economia, né? O IPEA hoje é um mundo em que a economia e a análise macroeconômica é um dos temas, é o melhor lugar do mundo para trabalhar. Né? Era ainda melhor quando, enfim, o regime presencial estimulava a convivência mais intensa, né? Nós ainda estamos vivendo esses efeitos, o teletrabalho é uma coisa ainda a ser discutida, tá? Mas certamente é o melhor lugar do mundo para trabalhar. Eu, né, como disse, já tenho bastante tempo de casa, tenho bastante consciência do que eu digo, né? Eu, uma vez apenas eu cogitei fazer outra coisa, né? Vou tomar a liberdade aqui de roubar só mais uns 2 minutinhos, Sandro, esse caos aqui que é engraçado. Quando sei lá, eu tinha uns 10 anos de pé e me interessei em carreira diplomática, fazer Rio Branco, tinha menos tempo de pé, inclusive. Aí fui comentar isso com meu pai, foi só uma ideia que tinha me vindo, pai, pensando em fazer prova. Aí meu pai ele falou o seguinte: se você fizer isso, eu vou aí a Brasília, eu passei meus primeiros anos de IPEA em Brasília, vou aí, chamo uma equipe de televisão, me acorrento na porta do IPEA, taco gasolina e ameaço tacar fogo se você de fato sair do IPEA. Então, esse caos ficou muito engraçado, né, entre os colegas, até hoje é rememorado, mas ilustra bem a importância, o valor que atribuímos a estar nessa instituição. Né? Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Salvador. Então, a ideia é abrir espaço para todo mundo fazer suas perguntas. Antes de fazer isso, né, queria fazer uns comentários também, enquanto as pessoas podem escrevendo aí suas perguntas no chat, seus comentários, e a gente vai debatendo sobre isso aos poucos. Puxando um pouquinho de duas coisas, uma que o Estevão falou e outra que o
que o Salvador falou, né? Como o Estevão falou, né, o grupo de conjuntura existe praticamente desde 1980, né? E a Carta de Conjuntura é, sem dúvida, a publicação mais antiga do IPEA hoje ainda, existe há mais tempo. De certa forma, quem participou dos encontros anteriores e dos que vão por vir, né, tratou muito de coisas que são, algumas não tão novas, mas relativamente novas no IPEA, e quando que a diretoria de estudos macroeconômicos ela se confunde com a história do IPEA desde a sua criação, né? E, de certa forma, pode contar um pouco da história da intervenção do governo no Estado a partir da evolução do IPEA, né? Como é que ele foi se transformando ao longo do tempo. E, justamente como o Salvador falou, mais ou menos a partir dos meados dos anos 80 até os meados dos anos 90, o IPEA ficou num limbo, né? Só que, justamente depois disso, né, com essa revitalização, que foram entrando novos temas no IPEA, cada vez novos temas no IPEA, foi crescendo. Mas, ao mesmo tempo, né, a participação, o estudo de macroeconomia no IPEA ele foi também mudando ao longo do tempo, né? O IPEA, antigamente, né, nos anos 70, era fundamental na implementação e na elaboração dos planos de desenvolvimento econômico, lá na época dos governos da ditadura militar, no primeiro PND, segundo PND. E justamente quando essa ideia de planejamento também foi ao mesmo tempo foi deixando de lado, né, pelo Estado, e ao mesmo tempo que o corpo técnico da estrutura do governo foi crescendo, né, seus próprios ministérios passaram a ter seu próprio corpo técnico, o Banco Central passou a ter seu próprio corpo técnico, né. Dentro do governo, cada vez mais outras equipes, outros órgãos também foram fazendo seus estudos macroeconômicos, né. Isso acabou trazendo transformações para o estudo da macroeconomia dentro do IPEA. E hoje em dia isso se reflete um pouco, né? O que a gente faz, por exemplo, né? No meu caso particular, eu entrei no concurso 2009, no último concurso que teve. Vocês já fazem aí quase 15 anos desde o último concurso do IPEA. Vamos fazer 14 anos e pouco, né? Foi feito isso agora. Entrei em 2009, mas eu de formação não sou macroeconomista, né? Sempre trabalhei mais no mercado de trabalho. A interseção é mais com a economia de desenvolvimento. E, de fato, lá no Edmac eu trabalho muito com o mercado de trabalho, inclusive trabalhando no grupo de conjuntura, na seção de mercado de trabalho. E mais uma coisa que a gente está tentando implementar há pouco tempo, né? Também sou coordenador da área de avaliação de políticas econômicas, né? Ou seja, a gente trazer para dentro da DIMAC essa questão da avaliação de política econômica, que é importante não só para o papel que o IPEA tem hoje, né? Mas importante para os novos estudos que a gente quer trazer para a DIMAC. Eu posso chamar atenção para um trabalho que dois colegas nossos, né, fizeram recentemente, né, o Tiago Martinez e o João Maria Oliveira, que eles fizeram um estudo para o MEDIC justamente para fazer uma avaliação ex ante do impacto do projeto de depreciação acelerada, né, que o governo lançou recentemente. Então, eles fizeram esse estudo a partir do modelo de equilíbrio geral para avaliar qual vai ser o impacto sobre o PIB, sobre o emprego e o custo, né, a relação do custo-benefício dessa política, né. Essa é a ideia, mais ou menos, nas novas áreas que foram entrando na DIMAC, né, nos últimos anos. Usar esses modelos, essa avaliação de modelo de equilíbrio geral, DSGE, uma coisa que tem sido muito demandada para a DIMAC ultimamente, é uma coisa que, infelizmente, tem muita pouca gente para fazer. Eu espero que nesse concurso entre mais pessoas com esse tipo de formação para ajudar a gente a fazer. A gente está precisando de ajuda com esse tipo de trabalho, tem sido, de fato, uma demanda muito grande para esse tipo de avaliação, né? Trazer avaliação para os impactos macroeconômicos, né, das políticas, né? Tradicionalmente tem sido impactos microeconômicos a partir dessa microeconometria de avaliação, que é um ponto específico no concurso sobre isso também, mas é importante ressaltar que a gente está trazendo essas novas áreas também para dentro da DIMAC, e
e muito recentemente, como falou, um esforço do nosso diretor, Paulo Mitrano, também de trazer essa discussão entre macroeconomia e sustentabilidade também para a DIMAC, que é de fato um novo projeto que, por enquanto, está no grau zero ainda, mas é um projeto para trazer também esse tema importante e novo para dentro da DIMAC. Aí, também, se o Salvador e Estevam quiserem comentar um pouco sobre essas transformações que a DIMAC foi passando ao longo do tempo e esses novos trabalhos que a gente tem feito, podem ficar à vontade. Gostaria que os palestrantes indicassem uma bibliografia básica sobre macroeconomia e análise de conjuntura. Tem o livro do Estevão. Estevão tem um livro sobre isso. Exatamente, tem um livro publicado sobre isso. É aqui, está na minha estante. A Tô dedicatório. nossa assistente, a Mary, levantou uma bola boa aí para a gente cortar, porque até já peguei aqui, ó. Tem o meu livro. Economia brasileira. Está fora de foco, né? Eu vou... aqui tá. Eu vou digitar no bate-papo aí. Eu publiquei esse livro, Mary, todo mundo está assistindo, em 2015, chama Guia de Análise da Economia Brasileira. Justamente fiz com base na minha experiência de análise de conjuntura. Foi um livro que eu escrevi quase que sem consulta, eu escrevi com o que eu já estava na minha cabeça, fui escrevendo. E as referências bibliográficas que tem mais lá é justamente de uma área, são de finanças, porque eu fiz um mestrado em economia, eu me formei na Federal de Juiz de Fora, em economia, depois fiz um mestrado em economia na PUC, aqui do Rio, e depois, alguns anos depois, uma especialização, um MBA em finanças na COPEAD da UFRJ. Então, eu junto, e tive experiência na área financeira de um fundo de pensão também, então eu procuro juntar um pouco aí conhecimento de finanças com macroeconomia. Então, o pouco que tem no livro de finanças, como não é uma coisa com a qual eu trabalho, igual com a conjuntura econômica, consultei mais, cito mais. Então, eu vou botar aqui no bate-papo, daqui a pouco, quando terminar de falar. Sandro, uma coisa que me ocorreu falar, quando você dizia aí, pensando, né, nas pessoas, a gente supõe que quem está assistindo está cogitando, né, fazer o concurso do IPEA, ser nosso colega. O IPEA, uma coisa que eu noto, uma impressão minha, pelo menos, é que assim, todo órgão de governo sofre mudanças com as mudanças de governo, que ocorrem a cada 4 anos, e mesmo quando há reeleição de um presidente da República, sempre tem mudanças também, pela minha experiência. No episódio de ser o meu presidente, muda o ministério, muda, às vezes, a composição lá de apoio, né? Às vezes, no mesmo governo tem mudança. Mas eu diria que, em relação a outros órgãos da administração direta, a vida no IPEA, o trabalho do IPEA é menos afetado, eu diria, do que órgãos da administração direta por mudanças de governo. Tem mudanças, né? Cada nova diretoria ligada a um novo governo dá seus direcionamentos, suas orientações, privilegia temas ou modos de agir, mas tem um trabalho normal, assim, que eu acho que sempre continua, meio independente do governo da vez. Eu acho que as diretorias, na maioria dos casos, sempre dão liberdade aos pesquisadores, ninguém impede ninguém. Às vezes é comum assim, pedir, estuda esse tema aqui, por favor, mas sempre de maneira negociada. Nem sempre, às vezes, faz valer também a hierarquia, que faz parte do serviço público, né? Tem que obedecer ao chefe. Mas no IPEA é tudo bastante negociado, conversado, e aí eu acho que cada técnico, ou pesquisador, ou economista, os nomes variam aqui coloquialmente, oficialmente é técnico em planejamento e pesquisa, né? Acho que acaba fazendo um misto de coisas desejadas pela instituição, que às vezes são encomendadas pela chefia, que por sua vez, às vezes recebe algum pedido de algum ministério, né? Ou às vezes até exposição de motivo para a lei, né? E uma agenda própria que você vai também
conversando com o chefe e tocando a sua agenda própria também, que às vezes, se ela se desenvolve bem, pode virar uma agenda institucional, né? Ou vice-versa, de uma agenda institucional, você passa a adotar aquilo como uma linha de pesquisa sua. É isso que me ocorreu falar, que eu acho que tem um trabalho que é mais ou menos estável e atravessa os ciclos políticos, né? Apesar de ser uma instituição do Estado brasileiro, né? Ligada ao governo. Não, bons pontos, Estevão. Pintou essa pergunta do Arthur Rezende, e eu posso abordá-la rapidamente. Na verdade, Arthur, a integração entre as diretorias, de fato, se dá informalmente e de maneira muito comum, né? Como o Estevão falou, você pode ter um pesquisador o IPE tem 6 diretorias de pesquisa, né? Macroeconomia, estudos sociais, estudos setoriais, regionais, urbanos e ambientais, estudos internacionais. Escapa algum agora? Enfim, Do e a Estado. diretoria. E a DIEST, evidente, e a DIEST, de Instituições de Estado e Democracia, e a diretoria, por assim dizer, administrativa, chamada de Desenvolvimento Institucional. Então, essas 6 diretorias de pesquisa, na verdade, formalmente, institucionalmente, falam-se pouco. É um defeito, é um problema da instituição. Informalmente, entre os pesquisadores e pesquisadoras que as compõem, há muita interação. Tá? O Sandro é um exemplo claríssimo disso, né? Como ele mesmo acabou de abordar, um cara do mercado de trabalho, e que começou a ter um engajamento em questões macro. Né? Todos nós aqui já trabalhamos, estando em uma diretoria, com um pesquisador ou pesquisadora de outra. Tá? Então, é por aí que dá. As reuniões de diretoria formais, que se dão entre os diretores e a presidência, é, enfim, é um tema meio tabu, né? Um pouco árido para a gente abordar aqui, né? Mas elas acabam trazendo pouco avanço nesse sentido de integração maior, pelo menos do ponto de vista formal. Na verdade, é muita disputa de recursos, tá? Mas, enfim, acho que isso também faz parte de organizações de pesquisa que se organizam dessa forma, de maneira geral, tá? Não sei se tem mais questões aí. Pode acrescentar mesmo o que você falou. Não, de fato, essa integração entre as diretorias, né, ela é informal, não acontece no nível formal. E uma coisa importante a se dizer, desculpa, Sandro, é que isso reflete também a ideia de que o IPE, por mais que seja diverso, então, ele é um só, né? Então, isso é uma coisa legal, que Isso. é muito, É. né? Então, não importa se o cara tem uma formação mais específica na área, uma área determinada, ele, mesmo que não tenha esse treinamento, vai ser instado a desenvolver alguma habilidade para atuar em uma outra frente, né? Essa questão das demandas, né, que o Estevão mencionou, que muitas vezes são para prestação de serviços de assessoria ao governo, Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda, enfim, recorrem ao IPEA. E muitas vezes tem pesquisadores ou pesquisadoras do IPEA que são movidos para essas instâncias, né? E acabam também levando metodologias desenvolvidas no IPEA, depois retornam. Então, há essa também um caráter muito interessante desse caminho, né, de mão dupla, de ida e volta, para participação no governo, governos subnacionais, muitas vezes, né, que às vezes colegas vão trabalhar, né, nas secretarias de Estado. Tá? Então, são questões assim, importantes a assinalar. Eu tive a oportunidade. Você quer falar alguma coisa, Sandro? Não, eu posso acrescentar que, como você falou, eu, por exemplo, no caso de mercado de trabalho, tenho muito contato com colegas que estudam mercado de trabalho na diretoria de estudos sociais, mas justamente quando chegam demandas do governo, né, algum pedidos para o governo, é comum, justamente quando o tema é amplo, né, incorporar técnicos de várias diretorias diferentes. Às vezes existem projetos que o IPEA faz que englobam todas as diretorias. Né? Por exemplo, agora a gente está tocando para escrever a parte do Relatório Nacional Voluntário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Escrevendo sobre esses 17 objetivos, então envolve uma força, né, de técnicos de todas as diretorias sobre mais diversos Sim, temas, sim. então a gente acaba tendo que trabalhar conjuntamente, assim, apesar de não ter uma formalidade, mas às vezes vem demandas que
fato, elas forçam, né, as várias editorias a trabalharem conjuntamente também. É. Salientar Outra isso. coisa importante, acho que a ser trazida também, é que na época que eu entrei no IPEA, e ainda teve durante um tempo isso, uma certa visão, uma visão preconceituosa a respeito da divisão entre Rio de Janeiro e Brasília, né? Então, o Rio de Janeiro seria mais dedicado, por assim dizer, à pesquisa acadêmica, à pesquisa mais técnica, enquanto que Brasília se dedicaria à análise de políticas públicas e assessoria. Isso, hoje em dia, né, aqui me dirigindo à audiência de potenciais colegas, isso não existe mais. Tanto Rio quanto Brasília, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília, os pesquisadores e pesquisadoras são instados, são treinados, são incentivados tanto a investirem, né, em si, em sua formação acadêmica, e com isso refletindo-se em eventuais estudos e pesquisas que venham a desenvolver na instituição, quanto nessa área de assessoria, né? E aqui um outro ponto também que eu tinha assinalado para... Eu tive a oportunidade de conversar assim privadamente umas 2 vezes, 2 ou 3 vezes com o idealizador, o fundador do IPEA, propriamente dito, né? O ex-ministro João Paulo dos Reis Veloso. Uma ocasião em particular, né, que eu era dirigente da associação, e aí era uma efeméride, era aniversário dele, e aí tivemos a ideia de presenteá-lo, visitá-lo, né? Ele mantinha um escritório no centro da cidade, visitá-lo, presenteá-lo. Aí fomos lá, compramos uma canetinha Cross bonita para ele, né? E aí o papo era muito legal, né? Porque ele falando das coisas que o Ipé era o quinto filho dele, né? E mas que como ele idealizou, né, a bordo de um avião, que ele botou a mesinha e rascunhou. Mas a coisa mais interessante era que, para além das missões de planejamento, assessoria, a principal característica distintiva do IPE deveria ser de uma consciência crítica do governo. Então, para isso, o compromisso, a garantia de autonomia, e com pluralidade, diversidade, isso nas palavras, na cabeça do Reis Veloso. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante a ser lembrada, né, agora, nesse evento, lembrada nessa efeméride, né, desse ano de 2024, quando os 60 anos do IPS completam, e que deve ser lembrada aí, sempre por nós e pelos futuros colegas. Né? O preço dessa, né, da nossa autonomia, dessa capacidade, né, de elaborar nossos estudos, claro que sob parâmetros rígidos, né, de revisão técnica, de controle por pares, tá? Mas de ser essa voz crítica, né, em relação a eventuais descaminhos que se detecte, que se diagnostique e se proponham políticas públicas para endereçá-los. Perdão, pode falar, pode falar. O Luciano Camilo tem uma pergunta para você, Salvador. Ele gostaria de saber se na conjuntura econômica atual, 2023-2024, você considera que os limites estruturais ao desenvolvimento econômico no Brasil são os mesmos, esses limites que você mencionou em uma de suas publicações em 2011. Eu acho que os limites hoje, enfim, querendo... Claro que ele entra num ponto muito interessante, pergunta muito relevante, tá? Mas que foge um pouco, né, do nosso objetivo, mas eu responderia diretamente que os desafios hoje são muito maiores, né? Hoje você tem uma reconfiguração das estruturas sociais e políticas brasileiras, né, a partir dos 30 anos, né, desde os anos 90, em que a indústria praticamente estagnou-se, né, o avanço do agronegócio representou, portanto, o grande vetor de transformação econômica e social do país, o que se reflete tanto na demografia quanto no cenário político-eleitoral, né? A composição do Congresso, formação dos governos estaduais, que representam interesses, né, contrários a um projeto, né, industrializante, de desenvolvimento, de crescimento acelerado, e que tem que ser levados em conta, evidentemente, né? Nessa correlação de forças que hoje se afigura, né? Mas que certamente são desafios maiores, eu creio, do que há 10, 20 anos atrás, com certeza. Tá? Embora haja, do ponto de vista de fundamentos macroeconômicos, uma solidez muito maior, principalmente no que é a principal vulnerabilidade de uma economia subdesenvolvida periférica, emergente, se quiser dizer, que é o setor externo, né? Que há 20 anos, no primeiro governo Lula, né, tínhamos reservas zeradas, né?
e hoje temos um colchão de segurança de reservas que nos garante passar por crises de grande magnitude, como a grande recessão de 2007, 2008, a crise da pandemia, sem ter problemas de setor externo, que são calcanhar de Aquiles de qualquer economia emergente. Tá? Essa é a resposta que eu encaminharia para você. E aí, Mimi, eu anotei, logo na tua primeira fala, Sandro, quando você mencionou que a FIPE tem interesse, né, em avaliar perfil dos candidatos, né, dos entrantes. Bom, enfim, lembrar que, do ponto de vista do normativo, do que se deseja, né, o que se deseja é que o perfil desses candidatos seja de pessoas interessadas em fazer pesquisa, né? Pesquisa, estudar, particularmente pesquisa aplicada, que hoje em dia tem um outro significado do que quando eu entrei no IPEA, há 26 anos atrás, né? As minhas filhas costumavam brincar mais, ainda bem que pararam, elas, né, a brincadeira, no seu tempo vocês se comunicavam como? Era com tambor, com sinal de fumaça, né? Quando vocês andavam com os dinossauros, eles falavam assim comigo, porque realmente as revoluções tecnológicas, né, comunicacionais que se produziram nesses 25 anos, 26, de, né, encontra poucos paralelos na história. Talvez final do século XIX, né, com a introdução do motor de combustão interna, da eletricidade, né? São transformações muito intensas e o pesquisador hoje, cara, tem que saber programar, né? Tem que ser um programador, né, dessas plataformas tipo R, Python, né? Tem que ser dotado de conhecimentos no campo crescente, né, da inteligência artificial. Eu não abri o Zoom tem tempo, agora tem até estou vendo que tem aqui um item, uma tecla, aqui, um botão na companhia da inteligência artificial. Então, enfim, as pessoas que entrarem vão ter que ter esse perfil minimamente. Mas não se pode desejar nada. Só lembro que nesse concurso específico, que, né, vai se realizar, como você me lembrou, daqui a um mês, né, já vai ter uma pesquisa. O IPEA, né, um pesquisador do IPEA, o André Gambier, se eu não me engano, vai fazer uma pesquisa, né, solicitou-se acesso dos dados para a realizadora do concurso, isso vai ser feito. Então, vai ter material, vão ter dados para examinar o perfil dos entrantes sob diversas variáveis, características de interesse. Tá? Uma última lembrança, quando o Estevão também estava enunciando os textos de impacto muito relevantes produzidos pelo grupo de conjuntura especificamente, aqui eu estenderia para a DIMAC, eu só adicionaria, Estevão, os textos comandados pelo Ricardo Varsano em meados dos anos 80, né, 86, né, a despeito daquela crise, patati, que foram textos de subsídio para a reforma tributária, o projeto de reforma tributária da Constituição Federal de 88, que é uma série de 3 ou 4 textos para discussão, que é realmente um objeto, assim, muito rico de estudo para qualquer pesquisador, qualquer economista. Eu acho que eu esgotei aqui os pontos que eu tinha para trazer, a menos que haja novas perguntas ou novos comentários aí. Por enquanto, não há nenhuma nova pergunta. Não sei se o Estevão quer fazer uma consideração final. À vontade. Não, o que eu poderia fazer de consideração final, acho que um pouco o que os colegas já falaram, o IPEA é um bom lugar para se trabalhar. Justamente no próprio prédio você pode transitar por diversas áreas, se quiser, né? Você pode ir desde pesquisa mais básica, como o Salvador falou, apesar de ser pesquisa aplicada, o IPEA é um lugar em que parece que realmente ele corresponde bem ao nome, né? É um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é exatamente o que a gente faz. Mas a pesquisa, eu acho que isso que nos diferencia também até de outros órgãos governamentais, que faz o IPEA diferente, é que as nossas análises é a pesquisa, são baseadas em pesquisa. Então, mesmo as atividades de planejamento ou assessoria ao governo que nós fazemos, o nosso diferencial é porque são embasadas em pesquisas com metodologias bem explicitadas, não é? Essas metodologias, o IPEA está sempre acompanhando a evolução. Hoje, então, como nós mencionamos aí, metodologias mais recentes, né?
usando grandes bancos de dados, né? Essa é uma tendência bem recente, muita computação. Então, acho que isso que diferencia o IPEA, um embasamento sólido em dados, em teoria, em pesquisa. Então, a pessoa pode, desde uma pesquisa bem próxima da pesquisa básica, até passando até trabalho, digamos, mais próximo dos ministérios, assim, né, mais de assessoria, a implantação de políticas públicas, ou ao Congresso Nacional, né, na elaboração de leis, suporte à elaboração de leis, até passando por coisas que estão no meio do caminho, que eu dou como exemplo, que eu conheço de perto, conjuntura macroeconômica, porque é uma coisa que está no meio do caminho, um elo aí entre a teoria e a prática na macroeconomia. Então, com isso que eu concluiria, dizendo que é um bom lugar, sim, para trabalhar, com a pessoa tendo o perfil para isso. Acho que o que nós descrevemos aqui faz um apanhado do que seria um perfil da pessoa que vai gostar de trabalhar no IPEA, né? E é isso, eu agradeço aí a atenção de todos e o interesse em trabalhar no IPEA, que é uma instituição do qual a gente gosta muito, e acho importante que venham novos reforços aí, gente animada para continuar tocando o barco para frente. Então é isso. Obrigado, Estevão. Obrigado, Salvador. Obrigado à equipe da FPEA, está aí organizando muito bem essa série de encontros. Obrigado a todos que assistiram, ficaram aqui conosco. E gostaria de lembrar que ainda restam 4 encontros a serem feitos. O link foi disponibilizado aqui no chat. Convidá-los a acompanhar esses outros encontros e desejar boa sorte aí a todos que eventualmente vierem a fazer o concurso do IPEA. Verdade, Então, verdade. Um abraço a todos e boa noite, pessoal. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos. Boa noite.